Qual o melhor horário para treinar, para correr? Eu tenho certeza que você já se fez essa pergunta. Será que o melhor horário para correr é às 5 da manhã, como os influencers, como os blogueiros? Será que eu tenho que sacrificar meu intervalo do almoço para poder treinar? Será que eu tenho que treinar à tardinha? Será que eu tenho que treinar à noite? Então, nesse vídeo eu quero esclarecer tudo que envolve o horário para correr. Pontos positivos, pontos negativos e como você vai escolher isso. Por isso eu vou te apresentar 4 passos simples para que você entenda como funciona o seu treino em relação ao horário. E já te adianto, o primeiro e o último ponto são os mais importantes e aqueles que você precisa prestar atenção. E sem mais delongas, já vamos para o primeiro ponto, que ele é um dos principais, que é o melhor horário de treino é aquele que você consegue treinar. Não tem muito o que eu ficar divagando, dialogando sobre isso, porque é tão simples quanto isso. Se você só pode treinar de manhã, treine pela manhã. Se você só pode treinar no meio da manhã, treina no meio da manhã. Treinar no meio-dia, treina no meio-dia. Treinar de tarde, treina de tarde. Treinar de noite, treina de noite. Só consegue treinar 10 da noite? Treina 10 da noite então. Se você deseja evoluir dentro da corrida, se você deseja alcançar melhores resultados, você precisa treinar. E é claro que existem diferenças de rendimento nesses horários, mas você precisa treinar no horário que você tem disponível. Se é um hobby, se você vive disso, se é algo que você gosta, você precisa arranjar tempo para isso. Então o melhor horário é aquele que você consegue. Não vou me deter muito mais tempo sobre isso porque não tenho o que falar, beleza? Então vamos passar para o segundo ponto, que é os horários conforme as estações do ano. Então aqui a gente já começa a entrar numa área um pouco mais técnica e mais teórica, né? Porque, por exemplo, treinar às 10 horas da manhã no inverno é uma coisa, treinar às 10 horas da manhã no verão é outra. De repente, na sua cidade é sempre quente. Por exemplo, eu moro no Rio Grande do Sul. Então, no verão tá fazendo 35, 38, 40 graus. E no inverno tá fazendo isso às 10 horas da manhã, né? E aí no inverno tá fazendo 6, 4 graus. Então é uma diferença muito grande entre esses dois pontos. Se eu for treinar no verão, eu vou sofrer muito no meu treino, eu vou suar um horror, eu vou ter que cuidar na relação à questão da reposição, da hidratação, de eletrólitos, de cuidado com o sol, porque vai ser muito mais forte no verão, enquanto que no inverno tá tranquilo, porque eu não vou suar tanto. Então, essa questão das estações do ano, ela é importante. Um outro ponto que vem para complementar isso. Aqui no Rio Grande do Sul também, eu sei que não é todo lugar do país, mas, por exemplo, no inverno a gente tem os dias bem curtos, então vai começar, o sol nasce 7 horas, 7h30 da manhã e se põe ali 6 horas, muitas vezes 5h40, então o horário de sol é reduzido. E aí se eu treino muito cedo da manhã ou muito tarde, acaba que eu tenho que ter cuidados maiores com a segurança, porque vai estar escuro o clima, então tem que escolher uma roupa adequada, eu tenho que cuidar esses aspectos. Já no verão, muitas vezes amanhece 5 horas da manhã e aí vai ter o pôr do sol às 8 da noite. Então tem um tempo muito maior de claridade e esses cuidados podem ficar um pouquinho... não precisa ter um cuidado tão grande porque ainda vai estar dia, a sinalização vai estar boa. Então esses horários têm que ser conforme as estações do ano. De repente você pode ter um horário de treino no verão para fugir das áreas mais quentes e um horário de treino no inverno para... justamente porque nesse início da manhã às vezes é muito frio. E aí, no inverno, por exemplo, tem gente que tem dificuldade de treinar cedo, acordar cedo, sair da cama para treinar às 6 da manhã no inverno. Eu sou um desses, eu tenho uma preguiça de sair da cama no frio, tá fazendo 4 graus, aí tu tem que sair para ir treinar. Então, muitas vezes eu treino no horário do meio-dia no inverno. Agora, no verão, não tem como fazer isso. E aí, o que eu faço? Então, eu puxo meu treino pro início da manhã, aí, porque no verão é mais fácil de acordar, tá mais tranquilo, e aí eu faço esse treino no início da manhã ou finalzinho da tarde. Mas aí também, treinar no início da manhã, o asfalto não tá tão quente, ele não acumulou tanto calor durante o dia, então tá um pouquinho melhor a temperatura no início da manhã. No final da tarde já vai pegar aquele bafo que ficou ao longo de todo o dia ali, ficou aquecendo o asfalto e ele vai soltando esse bafo. Então mais um cuidado que você tem que ter. Aí a gente entra num terceiro ponto, que é os cuidados com os diferentes horários, como eu disse. Então a gente tem uma manhã, meio-dia e à noite. Alguns desses eu já antecipei, mas por exemplo... pela manhã, você está mais descansado para treinar. Só que também, além de você estar mais descansado, que pode dar uma qualidade bem melhor para o seu treinamento, isso é inegável, treinar pela manhã, você passou a noite toda dormindo, acordou, de repente, se você gosta de treinar em jejum, treinar pela manhã é o melhor horário para isso, então você já vai e consegue fazer seu treino, dá uma renovada na energia, confesso que meu dia é diferente quando eu treino de manhã,
porque a gente é inundado pelos hormônios da corrida e isso acaba fazendo com que a gente já tenha um up para começar o dia. Então é interessante fazer esse treino da manhã, mas a gente tem que levar em conta que a gente vai estar mais encurtado e um pouco mais rígido nesse horário da manhã. Porque a gente passou muito tempo deitado, muito tempo na mesma posição. E por passar isso, quando tu acorda, muitas vezes tuas articulações não vão estar bem lubrificadas, teus músculos vão estar mais tensos, e aí tu vai precisar ter um cuidado maior no teu aquecimento pela manhã. Então vai ter que fazer mais educativos de mobilidade, tem que ser uma progressão mais lenta no teu treinamento, então fazer um aquecimento mais prolongado, de repente está frio, ainda mais prolongado. Por quê? Para que você consiga soltar essa rigidez natural que o nosso corpo tem pela manhã, de ter ficado muito tempo dormindo, para que sim você consiga dar a qualidade no treino. Já à noite, normalmente a gente já se movimentou muito durante o dia, já se mexeu e tal, então tu chega mais solto no período da noite. Mas é aquilo que a gente tem que que eu comentei contigo. Tu vai chegar mais cansado, dependendo do teu trabalho. De repente, se passou muito tempo sentado durante o dia, tu vai estar com a lombar um pouco mais presa, com o teu posterior de coxa ali mais encurtado, com o teu psoas também. Então, também vai ser necessário você dar um cuidado maior e alongar, mobilizar essas regiões. Se você trabalha, por exemplo, andando, trabalha muito tempo em pé, isso gera um cansaço sim no seu corpo e o treino à noite ele vai ser mais difícil do que um treino pela manhã que você está descansado. Mas isso é motivo para você não treinar? Não, você vai, treina da mesma forma, vai ser mais difícil, mas eu sempre gosto de falar. São dificuldades desejáveis. Então, tu tá treinando cansado? Beleza. Só que aí tu vai fazer a prova de manhã, tu vai estar descansado. Por exemplo, tu tá treinando para fazer uma prova. Isso vai ficar mais fácil porque você está acostumado a treinar com aquele cansaço do dia. Quando não tem isso, fica mais fácil. São dificuldades desejáveis, porque lembra sempre desta primeira regrinha aqui, ó, que é a mais importante. O melhor horário é aquele que você consegue treinar. Então, e aí, voltando, o último horário que sobrou é o horário do meio-dia, que você precisa ter mais cuidados com o sol e com a hidratação, porque o horário do meio-dia é o horário mais quente do dia, é o horário que tem mais sol, e aí, se você vai, por exemplo, fazer um treino de 1 hora, você vai ficar 1 hora exposto no sol. E aí você tem que ter um cuidado com passar um protetor, com usar uma camiseta que tenha uma proteção ali, porque não é o mais recomendado, dependendo da época do ano também, levando em conta as estações, você treinar ao meio-dia, beleza? Antes de partir para o último ponto, eu quero te convidar a sempre olhar a descrição aqui dos vídeos, desse vídeo em particular, porque sempre na descrição do vídeo tem links importantes. Tem link para a minha assessoria de corrida, se você quiser ser pró e ter a minha orientação pessoal para você melhorar a sua corrida, é só tu clicar no primeiro link da descrição que tu vai conhecer a minha assessoria, vai ter um vídeo onde é que eu vou explicar como é que funciona, como funciona, quais os valores, e aí tu só clica ali. Tem também link para minha newsletter, que é gratuita, que eu envio e-mails contando aí sobre como você pode melhorar a sua corrida. Tem link para o meu playbook de como baixar o pace na corrida e também tem outros vídeos recomendados que estão aqui no canal que vão te ajudar a ficar melhor. Então sempre olha a descrição que tem sempre coisa boa ali. E aí a gente vai para o último ponto, que esse eu considero o mais importante, até destaquei. Você precisa treinar no horário que vai ser a sua prova. Se você, por exemplo, vai fazer uma night run, uma prova à noite, você precisa ter treinos à noite. Se você treina somente à noite, porque é o horário que você tem durante a semana, você precisa fazer alguns treinos pelo horário da manhã, se você vai, porque a maioria das provas acontecem pela manhã. Então, essa é a parte mais importante. Recentemente, um aluno, ele está treinando, inclusive para uma night run, para uma prova de 10K, e ele falou, Nestor, eu só consigo render pela manhã. Eu faço todos os meus treinos pela manhã. Tu me aconselha a fazer algum treino à noite? Ele começou a treinar comigo recentemente. Eu falei, sim, tu precisa fazer pelo menos um treino. O ideal é que tu faça uns 2 treinos na semana, num período de adaptação. Então, pelo menos umas 3, 4 semanas antes dessa prova, você faz treinos nesses horários. Por quê? Porque se tu tá acostumado somente a treinar de manhã, o nível de cansaço é completamente diferente, a quantidade de refeições e o que tu comeu normalmente é diferente. Se tu treina de manhã sempre em jejum, no final do dia provavelmente tu não vai estar em jejum. Então, o que tu vai comer nessas refeições ao longo do dia? Como vai ser o teu aquecimento? De manhã a gente já viu que o corpo está mais rígido, então como é o aquecimento de manhã? Como é o aquecimento à noite? Como eu lido com o cansaço do dia para correr à noite? Como eu lido com o cansaço ou com o descanso da noite para correr bem no dia? Então, isso aqui é muito importante. Inclusive, o ano passado, eu fui campeão da TTT. A TTT é uma prova muito tradicional aqui do Rio Grande do Sul, que ela é na praia. Ela sai
de Torres e vai até Tramandaí, sempre pela areia, e ela tem 84 km. Eu fiz em quarteto, inclusive é esse troféu aqui, ó. Esse troféu aqui, ó, que eu fui campeão ano passado, 2024, a TTT 84 km. O que aconteceu? Essa é uma prova que ela larga 6h30 da manhã e ela vai até o meio-dia. E eu ia ficar responsável por correr o último trecho da prova, às 11 da manhã. Eu ia pegar ali 10 e pouco, 11 horas da manhã. O que eu fiz? Eu, em pleno verão, essa prova, ela sempre acontece no verão, finalzinho de janeiro. Ou seja, tá 30 e poucos graus aqui no Rio Grande do Sul. E aqui na minha cidade, particularmente, ela é uma cidade baixa. Então, fica muito abafado e é muito úmida a cidade. Então, tem dias, assim, que são horríveis de treinar. Tu saiu pra dar um trote, tá trotando às 7, tu já tá com a camiseta molhada. E aí, o que aconteceu? Eu tava treinando meio-dia pra essa prova. Fiz alguns treinos de meio-dia. Por quê? Porque esta prova, ela ia acontecer no horário do meio-dia. E como que eu vou chegar, colocar o meu corpo numa situação completamente diferente no dia da prova? Não posso fazer isso. Assim como a gente treina o ritmo de prova para que quando você chegue na prova você sabe o que vai fazer. Você treina a alimentação que você faz para quando chega na prova você sabe o que vai fazer. Você treina o seu aquecimento. Você também precisa treinar nas condições que são essa prova. Então, se tá calor, não adianta tu ficar só treinando no frio, no fresquinho, no tranquilo, no plano. Se a prova tem subida, tu precisa treinar em subida. Por quê? Tu tem que se acostumar com isso nos treinos para que, quando você chegue na prova, esses efeitos sejam minimizados. Porque se tu não tá acostumado a treinar no calor, tu chegou pra fazer uma prova, que ela, por algum motivo, essas provas de revezamento é ao meio-dia, tu vai sofrer 100%. E aí tu não vai saber lidar com aquilo. Então eu lembro que eu fiz esse treino, era um treino que eu fiz 6 km, eu acho que eu tinha pra fazer, 6 ou 7 km. Foi só pra rodar, era pra ser uma rodagem leve. O que aconteceu? Tava horrível o dia, eu quebrei, fiz só 5 km, parei a 1 km da minha casa, tive que parar num posto de gasolina, pedi água ali pra molhar água, joguei água na cabeça e voltei caminhando. Só que eu sabia que na minha cabeça, no dia da prova, não podia ser pior que aquilo que eu enfrentei. Então, foi um dos piores dias, inclusive, de calor. E não podia ser pior. Então, eu já me preparei. Fisicamente, eu sabia o que eu ia enfrentar se estivesse muito quente lá. E eu me preparei psicologicamente para essa prova. Por isso que essa escolha do horário foi muito importante. Tanto é que o resultado foi, obviamente, que eu corri, inclusive, com meus colegas aqui da assessoria, que trabalham comigo. E a gente conquistou aí o primeiro lugar nesta prova. Por quê? Porque eu me expus ao horário que ia correr a prova. Então, essa aqui é a dica mais importante. Se eu tivesse que te dar uma única dica, seria esta dica aqui. Você precisa treinar no horário que é a sua prova. Nestor, preciso fazer todos os treinos desse horário? Não. Alguns treinos para que você entenda como você vai reagir àquela situação. E a outra dica muito importante também é treinar sempre no horário que você consegue, porque manter a consistência nos treinos é o que vai fazer você se tornar cada vez melhor. Se gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e aí fica aí com o próximo vídeo para acompanhar e melhorar na corrida. Valeu!